Fala pessoal, mais um LendaCast no ar e hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo, parceiro Vinícius Macedo. O Macedo é vendedor nato, especialista em comercial. Veio nos últimos anos trabalhando, alavancando o comercial de inúmeras clínicas odontológicas, clínicas médicas e também tem uma agência de tráfego pago. O Macedo, ele gera resultado, alavanca inúmeras empresas diariamente, mensalmente. Macedo, conta um pouquinho da tua rotina, conta um pouquinho da tua história e como é que tu vem desempenhando um trabalho para poder aumentar o faturamento dessas tuas empresas, mas vem trazendo para a gente quem é o Macedo, qual é o teu trabalho e o que é que você desempenha, o resultado que você gera aí para os teus clientes, meu amigo. Bom, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história para vocês aí. Eu estou nesse mercado já, acho que desde 2019, né, no mercado comercial mesmo, de fato, vendendo. Né, e nesse período passei na parte de vender produtos, de vender serviços, de vender serviços de outras pessoas. Me encontrei, né, hoje eu me encontrei na venda dos meus serviços, né, de ajudar, de pegar toda essa bagagem que eu conquistei desde 2019 ali até hoje, 2025, não sei quantos anos não. 6 anos. 6 anos aí. Em agregar na vida de outras empresas, de outras pessoas, porque o mercado é muito carente, né, de pessoas boas Sim. no comercial, muito qualificadas, e aí faz até uma ponte, né, para as IAs de hoje, que ajudam muito, inclusive tem clientes nossos hoje que a gente tem tanta parte comercial de treinamento comercial, onde a gente dá esse treinamento para que os atendentes, recepcionistas, vendedores estejam cada vez mais aptos a lidar com aquele cliente, não só no online, mas no offline, as inteligências artificiais junto com esse atendimento que faz um ecossistema bom, né, que a empresa de fato vende aí cada vez mais. Perfeito. Cara, e a gente conversa sempre muito sobre o comercial, a gente tem alguns clientes em comuns, tanto dessa parte da IA comercial. E eu queria trazer hoje para o pessoal esse conhecimento da parte de vendas. E também de como é que eles podem utilizar uma inteligência artificial para poder estar vendendo mais, melhor, e também para alavancar a performance do time deles. A gente vê isso no dia a dia dos nossos clientes, que é o seguinte: secretária, sabe agendar uma consulta, ou quando é um atendente de uma loja de pneu, sabe retirar um pedido. Não trabalha um convencimento, não quebra uma objeção. Exatamente. Então, hoje, o que a gente mais escuta, que você também escute muito, é que os vendedores hoje são mais tiradores de pedidos. Né? Hoje não se fazem mais vendedores como antigamente. A minha caminhada, você também, eu sei que você vem da rua mesmo. De fato, também era um vendedor que estava ali de porta em porta, ofertando serviço, na época que eu fazia e tudo. Então, isso foge a gente, né? Você também veio dessa área, né? Teve essa experiência na rua também, então isso foge muita gente. E a gente não é um tirador de pedido, né? Nós somos vendedores. Então, isso auxilia muito no processo, no repertório que a gente cria hoje. E as inteligências artificiais vêm justamente para assinar isso. Porque o que acontece? Cada vez mais está escasso de bons vendedores no mercado. E aí o que o empresário vai fazer? Vai fechar as portas da empresa? Não vai. Então ele precisa estar se reinventando. E as inteligências artificiais vieram muito para somar nesse ponto. Porque aí, por mais que, beleza, o meu vendedor ele não pode ser 100%, mas vamos supor que ele é 50%, 60%, a IA vem para poder complementar e fazer os 110%. Porque a IA hoje, né, ela não esquece. Ela não fica doente, ela não tem sábado, domingo, então ela vai atender 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você junta isso com uma pessoa mais ou menos qualificada e uma inteligência artificial, é um casamento perfeito. O que a gente vê nos empresários é que a grande maioria tem um perfil muito semelhante ao nosso, Macedo. É o cara que faz acontecer, que não tem vergonha, que sabe vender. E o que é que isso acaba criando? É uma dependência. Então, esse empresário, ele até aceita o time dele ser mais ou menos nas vendas, não alimentar o CRM, não ficar insistindo, fazendo follow-up, aquele recontato no cliente, mandar mensagem, fazer uma ligação. Por quê? Ele entra lá e resolve. E assim, se você está nos ouvindo, nos assistindo, você tem uma empresa que tem uma dona dependência, eu quero te falar que talvez a culpa não seja sua. A culpa é do processo que você vem utilizando, também não é do teu colaborador. Mas existem alguns processos que o Macedo vai trazer aqui para vocês, junto comigo, que você aplicando no teu dia a dia, da tua operação, você vai poder tirar essa dependência e finalmente poder alavancar o teu comercial, que uma empresa
começar a alavancar numa empresa próspera. E usufruir, né, daquilo, porque a gente luta muito, né? Você vê muitos empresários que, porra, meu irmão, o cara trabalha pra caramba, faz muito, faz acontecer de fato, e o cara nunca tem um final de semana livre com a família, ele não consegue viajar. Então, quando você começa, como o Vinícius bem falou aqui, traz novos processos para dentro, você começa a experimentar um outro mundo. Perfeito. Né? Macedo, vamos lá. Fala um pouquinho quem tu é, cara. Porque assim, a gente já começa com um tiro aqui, papum, bora lá, galera. É isso que é pro pessoal saber que a gente vai trazer um conteúdo de alta qualidade. Cara, quem é o Vinícius Macedo? Tenho 26 anos, sou de Fortaleza, Ceará, né? Sou natural de lá. Estamos aqui falando diretamente de Teresina, Piauí, cidade top. Amo demais. Capital mais quente do Brasil. Amo demais. E, meu irmão, estou indo para o quarto filho, né? Então, com 26 anos. Com 26 Detalhe, anos. Com a mesma mulher, viu? Com a mesma mulher, graças a Deus, não separar nunca. O comercial em si foi o que me trouxe a visão do que eu posso trazer para minha família. Não tenho esses desejos muito grandes pelo bem material, mas desde sempre eu, até pelo histórico, né, de família, por ter sido criado somente com minha mãe, pai ausente, toda aquela história triste, todo mundo, enfim. Brasileiro médio. Você, o que é que você quer? A grande maioria romper o padrão. Romper o padrão e ter pelo menos o melhor do básico. Sim. Então hoje eu quero para as minhas filhas dar uma boa escola, dar uma boa alimentação, para minha esposa dar um bom plano de saúde, poder pagar os partos dela, todo acompanhamento sem nenhum problema. Então o comercial ele me deu essa possibilidade, né? Então eu tô indo para a quarta. De consequência veio conforto. E com certeza, com toda certeza. E eu até falo pro pessoal, não tenho medo. Filho é benção. Amém. Filho é benção. Então, a cada filha que eu tive, que são todas mulheres, né? Estão vendo aí o quarto, a minha vida só melhorou. O conforto só aumentou. Sim. Né? Então, mais com muito trabalho, né? Correndo muito, buscando outros processos, como melhorar. Eu tenho o seguinte lema, todo ano você precisa aprender a trabalhar menos e ganhar mais. Então, quer dizer que o primeiro passo para a gente alavancar o nosso faturamento a cada filho, é 100 mil reais a mais faturamento. Meter o menino, pô. A cada menino você dobra aí, dobra ou triplica o faturamento. Cachorro não valeu, pai de pet, gato, nem planta. É gente, é menino mesmo de verdade. Tem que povoar o mundo. Então, cara, vamos lá. Para a gente trazer algo objetivo para quem está assistindo a gente, Macedo, vamos fazer o seguinte. Eu quero que a pessoa se sinta como se ela tivesse acabado de fechar conosco. Vamos criar aqui uma empresa, que é a base do nosso cliente médio, e vamos colocar ele dentro do passo a passo do nosso serviço, o que nós vamos entender ali dentro dele, quais vai ser as transformações que ele vai estar tendo, como vai ser esse processo. Hoje, dentro aí da tua agência, dentro dessa tua parte de consultoria, como é que tu inicia a tua parceria com os teus clientes? Explica esse passo a passo. Só que eu preciso que você explique para o pessoal que está assistindo a gente entender de uma forma que eles mesmos podem fazer com eles. E aí, eu vou completar e vou dizer como eles vão utilizar a inteligência artificial para aplicar isso daí. Perfeito. Primeiro passo é sondar. Né? Eu entendi que nesses 6 anos vende mais quem pergunta mais. Perfeito. Então você precisa fazer as perguntas certas para o cliente certo. Então sondar se aquele perfil ali de fato ele faz, tem match, ele casa com aquilo que a minha empresa quer ofertar, né? Os valores, enfim, a solução que a gente de fato quer trazer para ele. Então, primeiramente, sondar, fazer as perguntas certas. Número de vendedores, faturamento médio, né? Ticket médio de produtos, né? Qual o principal gargalo hoje, qual a principal dificuldade? Okay. A conversão de clientes que chegam ali até a loja. A demora, é uma alta demanda de mensagens, de ligação, de WhatsApp ali, e eu não consigo dar conta. Recentemente eu fui na empresa, a gente está em processo de negociação, que o cara tem simplesmente 20 vendedores de balcão e os caras não conseguem dar conta. Porque tem um cliente que está fisicamente ali e tem um cliente que está online. E a ligação também. E a ligação, meu amigo, é o pau que rola ali, os caras não tem condição. A gente pode dizer seguramente para alguns clientes, né, que é humanamente possível ele dar de conta. Não dá. E aí, se você não tiver um processo comercial muito bem feito, né, uma inteligência artificial que possa somar nesse dia a dia, o negócio vai para frente. E Macedo, mas vamos lá. Então, dentro dessa sondagem, né, dessas perguntas, tu falou aí que você vai coletar métricas, números que tem. Quais são especificamente esses números que tem que ser retirado da empresa para a gente poder montar o plano de ação do que vai ser executado lá dentro? Eu gosto muito de trabalhar quanto tempo a empresa está rodando.
né? Qual o tempo de mercado dela? Então, primeiramente, fulano, quanto tempo você já tem de empresa já? Quanto tempo, nesse ponto onde está aqui, a gente está conversando hoje, quanto tempo você já está aqui? Porque até, geograficamente falando, isso impacta no processo comercial. Segundo ponto, faturamento da empresa nos últimos 3 meses. Preciso saber quanto é que o cara fatura. Porque se ele não tiver dentro do ticket ali médio, que é um cliente que pode me pagar pelos meus serviços, eu vou orientar ele para um outro serviço. Eu nunca vou sair de uma reunião sem vender alguma coisa para ele. Tá, perfeito. Então, isso é um fato de vendedor. Eu posso não vender meu ticket maior, mas... E quando fecha? Vamos lá, fechou, estamos aqui, vamos lá, tá fechado, Macedo. E aí, qual é o questionário que você tem que saber e quais são essas métricas? Faturamento, já investiu antes em tráfego, é interessante, né? Não só em tráfego, mas em captação de novos clientes da forma tradicional, né? Certo. Quanto foi investiu, quanto tempo ficou investindo, porque hoje, querendo ou não, a internet trouxe essa dependência de que as coisas sejam rápidas demais. Por mais que a gente esteja numa era... Não deu certo em um mês de tráfego pago, meu amigo, esquece que isso ainda é pra ti, não. É exatamente o que a galera quer achar, né? Exatamente. E aí, no começo, né, você vai batendo cabeças para outros prestadores de serviço, você vai se submetendo a esse tipo de contrato, mas hoje é pelo menos 6 meses de contrato. Porque eu tenho um prazo para poder testar e validar as estratégias e entregar resultado para o cliente. E eu prefiro que ele se surpreenda antes do prazo do que depois. Cara, aqui na LNI, nós costumamos fazer um desmembramento do comercial da pessoa. A gente é bem focado nessa parte de comercial, de implementar IA comercial e os processos que vão aumentar a performance desse atendimento, das vendas. Então, a gente disseca se a pessoa tem CRM, qual é o CRM que ela utiliza, se o time está alimentando, quantos vendedores tem, quem é o melhor vendedor, quem é o pior, quem está para sair, para ser demitido, por quê, quais são os motivos. Já tem script de atendimento, né? E a gente entende que não é que a gente queira ser melhor do que o vendedor que está ali no dia a dia, no tete a tete com o cliente. Na maioria das vezes, a gente que está de fora consegue visualizar coisas que eles não entendem, que eles não conseguem aquela questão associar. De olhar as próprias costas, né? É muito difícil a gente ver as próprias costas. Então, a gente que tem especialidade nisso, a gente consegue ver as dificuldades, os gargalos ali das outras empresas com mais facilidade. Vamos lá. Coletamos as métricas, beleza. E aí, como é que a gente vai sumarizar isso daqui? Qual é o próximo passo? Alinhar expectativas, né? Por isso que eu pergunto de quanto tempo a empresa já foi fundada, quanto tempo já investiu, porque vamos supor que eu fecho um contrato de pelo menos no mínimo 6 meses ali, e o cara, teoricamente, ele está investindo, já fatura pelo menos 200 mil por mês ali, e eu faço a projeção de faturamento, né, somado ali a estratégia de fazer, somado o investimento de tráfego, que ele tem um crescimento de pelo menos 50%, 30% em cima desse valor. Sim. Porque não adianta nada eu chegar para o cara aqui e eu falar que em 6 meses ele vai sair de 200 para 1 milhão. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Mas eu não trabalho dessa forma. Eu prefiro fazer com que as coisas estejam mais palpáveis. Então, alinhar a expectativa. É o próximo passo. Perfeito, cara. Nisso se cria as estratégias, a gente vai fazendo ali também uma pesquisa de mercado. E algo que é interessante a gente trazer para o pessoal, porque que a gente fala de alinhamento de expectativa? Aqui também tem muito cliente que chega achando que a gente vai mudar a vida deles da água para o vinho de um dia para o outro. Cliente desesperado é o pior tipo de cliente, aquele cliente que quer depositar todas as suas fé dele, todas as suas fichas em você. Por a gente ter provas sociais de mudanças de empresa, de mudar assim, drasticamente as taxas de conversões, de realmente alavancar o faturamento, sair de 50 para ir para 80, 150, 200, ultrapassar a barreira de 300 mil, só por causa de uma implementação, criar uma infraestrutura de inteligência artificial comercial. Isso faz com que também venham as pessoas que acham que plugou, pronto, acabou. E quer delargar. Cara, tá aqui é tu. Então, se não der certo, a culpa é tua, não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa não produz o conteúdo, não alinha o time de forma nenhuma, não faz o necessário. É algo que eu acho também importante trazer isso para pessoas que estão ouvindo a gente, e que se você também sofre isso de alguma forma, você tem que alinhar muito bem com os seus clientes. Geralmente quem assiste a gente, Macedo, é um prestador de serviço ou alguém que vende aí produtos
É um pouquinho mais caro ou mais barato, mas se você tem esse perfil de cliente, alinhe bem. Principalmente você que trabalha com serviço barra consultoria. Você tem que cortar as linhas do teu cliente aí, para ele não poder, aqui no Nordeste a gente diz, montar em cima de você, né? Como se você fosse um gênio, estiver carregando ele em cima das suas costas. Ele vai sugar mais do que somar. Hoje o que acontece, como eu falei, né? Tem coisas que a gente não se submete mais, e uma das coisas é isso, é dizer não para o cliente que de fato, meu irmão, ele está depositando a empresa dele nas minhas costas. Hoje eu falo muito para os meus clientes que já estão comigo, os que estão entrando, é o seguinte, irmão, a gente está para somar. Vai ser uma atividade conjunta entre eu e você, vamos fazer um trabalho que vai dar resultado. Se não der certo, alguma coisa a gente falhou. Eu e você falando de alguma coisa, seja você do seu lado, na produção de conteúdo, no atendimento, ali, alguma coisa, a gente vai rastrear tudo isso, vai palmear, né? E falando, não deu certo por isso, vamos corrigir aqui e tal. Acabou, não existe mais essa questão de contratei um gestor de tráfego, botei uma automação aqui e acabou. Se não der certo, a minha empresa, a culpa é deles. Minha. E, cara, uma coisa que tu falou é, a gente vai pegar esses números e vamos analisar. Um ponto muito importante que eu vejo que muitos empresários é que eles não têm um norte de métricas, números, dados reais para ter uma tomada de decisão. E aí fica investindo em tráfego pago de forma cega, dando tiro no escuro, fica contratando pessoa no achismo, demite pessoa no achismo, porque, fulano age com base no fim. Não, eu sou empresário, eu sei do meu negócio, eu entendo do meu nicho. Quem é você? E, cara, nos primeiros pontos, vocês lembram que um dos primeiros passos é entender o contexto? É pegar as métricas de fato? Fazer uma indagação aqui pro pessoal. Você sabe quantos leads você está gerando por semana, orgânico, pago, via mídia de marketing? Quantos são de indicação? Quantos desses leads que estão vindo até você, que estão sendo gerados? Quantos são qualificados para comprar o teu produto ou o teu serviço? E desses leads qualificados, quantos estão sendo convertidos? Quantos estão sendo caminhados para o vendedor? Para quem trabalha com agendamento, galera de agência, de vendas de serviço. Qual é a sua taxa de conversão de lead qualificado para agendamento? De agendamento para reunião feita, de reunião feita para fechamento. Então a gente vê muitos empresários, empreendedores, que não tem as métricas que são mínimas para ter uma tomada de decisão inteligente. Isso, a pessoa fica operando no escuro. Eu diria que de 10, 9 não tem, e esse um que tem, ele tem, mas não sabe o que fazer com aqueles números. Não sabe para onde vai. Assim, tá aí, beleza, eu tenho que, mas o que é que eu faço? Não sabe. Sabe a importância de ter aquilo ali, por isso que ele tem, mas se sente perdido na interpretação desses dados, né? Totalmente. É questão, tem pessoas que é de humanas, tem pessoas que é de exatas, e umas têm mais dificuldade em outras áreas ou não. Por isso que eu sempre digo assim, cara, qual é o seu dom? O que foi que Deus colocou para você fazer aqui na Terra? Alguns é se comunicar, outros é criar sistemas. Que tipo de sistema? Cara, arquitetos que criam estruturas, arquitetos de negócios que criam estruturas de negócio, programadores, pessoas que têm facilidade com cálculo, outras pessoas têm o dom de se comunicar, de convencer pessoas. Então você tem que identificar essas suas fraquezas também para poder trazer E ver quem pode somar, né? Por exemplo, hoje eu vejo muito que antes eu queria abarcar tudo, né? Com as pernas, que a gente tem aqui no Ceará, no interior, abraçar tudo com as pernas e, não, eu vou ser o gestor de tráfego, eu vou ser o design, eu vou ser o cara. E, meu irmão, hoje, eu praticamente, meu papel hoje, né, como é o tema do podcast aqui, é comercial. Hoje eu tenho pessoas que fazem, detalhe, pessoas que são muito melhores do que eu. Isso acontece. Essa pessoa, ela, pelo fato de ela pegar uma atividade que é muito importante, ela é melhor do que eu assumi a humildade, meu irmão, é melhor investir aqui, pagar alguém para poder fazer isso, porque eu vou ter mais tempo disponível para eu poder focar, que é aquilo que a gente está conversando, naquilo que importa para a minha empresa, que é no comercial. Perfeito. Que é somar com outras empresas, né? Perfeito. E assim, o que é que eu posso dar de dica para você que não sabe interpretar? Primeiro, se você não tem os dados, cara, volta, escuta novamente e começa a coletar e armazenar esses dados, seja numa planilha, seja no CRM, seja da forma que for. Você precisa ter esses dados dentro da tua empresa.
tá bom? Você tem o dado agora, como é que você vai interpretar? Vai lá dentro da inteligência artificial. A gente tem Gemini, tem o Claude e tem o GPT. Hoje em dia, eu estou utilizando o Gemini e, assim, eu estou gostando mais do Gemini por alguns motivos. Eu estou achando ele mais estratégico do que um GPT. E até a parte de programação também no nosso time está usando bastante o Gemini. Você vai pegar esses dados e você vai sumarizar. Gemini, eu gostaria que você me explicasse aqui quais são as taxas que eu devo me atentar, quais são as taxas que estão abaixo da média do meu nicho de mercado, quais são as que estão boas. E aí ele vai trazer, ó, essa aqui tá ruim por esse número, essa tá boa por esse. E aí você pede, ó, eu queria que você me trouxesse um plano de ação, de como eu devo agir ali em cima. Então, a IA, ela vem se tornando uma mentora de negócio. E assim, tem um baita de um contexto. Começa a fazer esse teste também, e não só nesse assunto específico, mas aplicar aí no teu dia a dia, na tua tomada de decisão. Transforme a IA como um mentor do seu negócio. Eu faço muito isso também no dia a dia, né? Não só para processos internos mesmo, mas de alguns clientes. Querendo ou não, por mais que a gente tenha toda a experiência, a gente esteja como especialista que entenda do mercado, mas é indiscutível que as inteligências artificiais hoje vêm para somar. Então, às vezes, eu gosto de pegar alguns números, jogar na planilha e, pô, me dá um overview aqui, o que é que você está achando disso aqui, baseado no que a gente conversou, baseado no perfil desse cliente, no mercado dele, na localização onde estamos, né? Porque hoje elas conseguem fazer essa filtragem aí. O que é que você me dá esses números? E aí isso traz uma outra sacada, né? Ele pode até mudar a rota ali da estratégia que está sendo aplicada no mês, né? Do que o cara está querendo fazer. Então, para a gente poder sumarizar um contexto para o pessoal, como é que eles vão começar a usar IA, que a gente abriu essa janela de inteligência artificial para ela ter a tomada de decisão de algumas métricas. Quais são as outras formas hoje que tu está utilizando e que tu está trazendo de visão para os teus clientes de utilizarem IA? Isso no negócio, isso para executar uma ação, como é que tá a tua relação dentro da agência hoje e para os teus clientes? No caso, tu está falando de IAs para cada... Não, geral, cara, geral. Seja para um GPT para consultar, ou seja, colocar uma IA no atendimento, ou seja, colocar isso, automatizar esse processo de alguma forma. Eu gosto muito de usar diferente de você, que eu uso o Gemini, né? Eu gosto muito porque também foi pouca experiência que eu tive com as outras IAs que tem, mas eu gosto muito do GPT, né? O 5. E eu gosto muito de usar ele para a questão de script de atendimento para alguns clientes, que eu vejo que isso é uma coisa que eles pecam muito, né? E como a gente consegue, né? Você falou que a gente abriu o leque aqui, né? E as IAs, não é que elas detenham todo o conhecimento, mas a gente consegue dar a pitada de cada cliente. Por exemplo, uma clínica odontológica que faz alguns serviços, é diferente de outro que faz outro. Eu tenho um cliente hoje, por exemplo, que trabalha com, não, é um clínico odontológico, o cara trabalha somente com reabilitação oral. Mas Eu tenho outra clínica odontológica que ela faz de tudo, desde uma profilaxia enfim. A gente consegue, né, dividir isso, né, ramificar e dar a pitada de cada cliente. Então, a IA, para esse cliente específico, ela vai dar de um jeito. Para esse outro, ela vai de outro. E ter alguém, que no caso a IA, que me auxilie nisso, é muito bom, meu irmão. Porque a gente fica tudo muito bem engavetado, dividido. Então, qualquer dúvida, eu consigo consultar rapidamente ali e me auxiliar. Perfeito. Então, assim, muito ali na parte da criação do script comercial. E aí tu pega esse script que tu desenvolve junto da IA e leva para treinar a equipe do teu cliente. Exatamente. E o que é qual é a transformação que você tem gerado, cara? Irmão, primeiramente, eu gosto muito de trazer isso não só para o comercial, para a empresa em si, que é uma transformação que isso já traz no sentido de proatividade. Eu vejo uma proatividade muito grande, mas de impactar o vendedor em si. Porque muitos deles, não é que não estejam satisfeitos, mas que querem alçar voos maiores. E quando eu chego e trago essa outra visão de atendimento, de como lidar com as pessoas, como um todo, ele expande, né, o imaginário dele. Então ele, eu posso, aquela questão que eu falei lá no início, vende mais, vende mais quem pergunta mais. E eles às vezes estão muito ali no robozinho, né? Tá fazendo, fulano, tem tal horário, quer fazer? Sim ou não? Pronto. E aí espera o cliente falar e acabou por isso. Mano, mas o que é que te impede hoje? E é por isso que eu digo que a IA comercial, ela é mais humana do que os humanos. A gente já experimentou, eu também tive contato, né, com alguns IAs que deram de 10 a 0 em atendimentos humanos.
E hoje como é que a gente faz? Leva esse script para o recepcionista, para o atendente ali naquele, passa juntamente com ele, né, para que ele entenda o que a gente está querendo passar ali e vai auxiliar ele até na forma de, sei lá, configurar um WhatsApp, né, de ter algumas coisas ali que já auxiliem ele no dia a dia. E aí, juntamente com a IA, meu irmão, aí o negócio voa, deslancha. Perfeito. Tem duas linhas, Macedo, quando a gente fala de inteligência artificial. Então, a metade, eu não digo nem a metade, mas a maioria das pessoas que estão hoje trabalhando de alguma forma com IA, seja do programador, a pessoa que está revolucionando, ela pensa assim, IA vai substituir você, a IA que eu faço, ela vai sair trocando todo mundo. E existe uma vertente que são as pessoas que, na minha opinião, estão certas e que são as pessoas que estão tendo mais resultados, são as pessoas que estão gerando mais resultado para os seus clientes, que são as pessoas que pensam da seguinte forma: a IA vai aumentar a performance do humano. Então, quando eu vou pegar a IA para aumentar a performance do humano, eu vou pegar ela, eu vou fazer as coisas que o humano fazia de forma repetitiva, vou destravar ele daquele serviço braçal, manual, e vou trazer ele para atitudes mais estratégicas. Como, por exemplo, a IA comercial. Ela vai atender aquela demanda enorme de 1000 leads na semana. Se duvidar, na mesma pegada, na mesma hora, consegue atender. Não, é instantaneamente, entendeu? E de forma personalizada, vai entender o áudio, vai alimentar o CRM, coisa que nenhum vendedor só faz quando pega pressão, puxada de orelha, entendeu? Vai fazer o follow-up, que é esse recontato. Oi, fulano, me deixou do VAR, ok, bora continuar a nossa conversa. Enfim, e aí vai qualificar esse lead e vai passar para o vendedor. Já chegar no ponto. Ponto, o milho de buiado. Ou seja, o joio separado ali do trigo para realmente o vendedor já vai saber todas as informações daquele lead, o contexto. Sim. Cara, e para realizar a venda, a visita, com o fechamento ali, criar uma conexão humana, um aperto de mão quando é pessoalmente, um olho no olho, ou uma videochamada que você consegue tirar uma brincadeira ali e o humano ainda assim vai comprar do humano. Não que a IA não venda sem o humano, vende, mas eu sempre falo para os meus clientes, vamos vender produtos de até R$500 com a IA, passou de 500, bora botar um humano no final, porque a gente vê que a performance é totalmente diferente. É, isso. Eu tenho um cliente nosso, que ele trabalha ele tem infoprodutos de milhas e viagem, e aí tem um produto de 2.000 que está colocando com IA. Eu falei para ele, cara, eu no seu lugar não botaria. Não tem problema não, meu amigo. O meu atendente hoje é um robozinho, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V no script. E vende, porque com uma IA que eu sei que vai ser melhor do que o meu atendente, se eu tô para demitir, não vai vender, e tá vendendo. A gente vem para aumentar a performance do humano. E isso que tu falou de mudar a vida da pessoa, cara, é sensacional. Eu comentava com um cliente, né, trazendo números aqui, né, quando a gente iniciou esse trabalho justamente com ele é um grupo que tem algumas empresas, faturamento médio de 500 mil, a gente está beirando já 2 milhões por mês. E a gente chegou nesse gargalo, que agora a gente está no processo de catequizar ele ali, a migrar para a inteligência artificial. E como eu falei, de transformar a vida de outras pessoas através do nosso serviço. Era um cara muito mente fechado e hoje ele entende que, eu preciso me atualizar mais, o cara já foi para treinamento do G4, enfim, através desse trabalho que a gente trouxe. Então é um trabalho que, de fato, não só transforma negócio, mas também como transforma vidas. Perfeito. E isso é muito gratificante, né? Obviamente receber por isso é muito interessante. Sustentar 4 meninos com obrigado não dá, certo? Mas transformar a vida das pessoas, de fato, para mim, é o mais gratificante. Cara, isso daí que tu falou através ali do marketing da tua agência, tu trouxe resultado para esse teu cliente, só que o que é que esse resultado trouxe? Trouxe um problema para resolver. Que agora ele tem um volume tão grande que ele não dá conta de atender. Por quê? Se ele vai contratar alguém, ele tem que treinar aquela pessoa, o supervisor dele, vai demorar para essa pessoa pegar no tranco. E muitos desses, né, que se encontram nesse perfil que a gente detalhou aqui, não tem tempo mais para poder treinar, então o cara, ele sabe que precisa contratar mais gente,
mas também sabe que não tem como treinar. Aí fica naquele impasse. Demora de 3 a 6 meses para a pessoa começar a performar bem, e aí quando ela começa a performar, o que acontece? Ela sai. Que para mim é uma métrica chamada turnover. É a rotatividade de colaboradores dentro da empresa. E aí, cara, é frustrante você colocar energia, ou até mesmo o teu supervisor, no treinamento de um time comercial e esse time não apar. Porque achou uma outra coisa, não quer a pressão de ser comercial. Ofereceram R$1.000 a mais, R$500 a mais. Às vezes R$10 a mais, mas vai ser sem pressão. Entendeu? Ou às vezes até menos. Por isso que eu digo, cara, teu time hoje que tu tem, que tá vendendo bem, vai vender melhor, vai aguentar mais lead, porque eles vão sair desses trabalhozinhos de responder as perguntas de sempre. Então, foi nisso aí que a gente também enxergou esse ponto, cara. Aqui, quando a pessoa ela começa a crescer, ela gera-se um novo gargalo. E que a gente tem que estar sempre vigiando, como empresários, de identificar qual é o meu novo gargalo. Porque toda vez que eu cresço, eu tenho uma ruptura de faturamento, eu cresço os meus problemas de forma exponencial. Ou seja, não é que é 1 mais 1 igual a 2. Não. É 1 mais 1 igual a 20 agora. Mais 1 igual a 27. Então, é exponencial esse crescimento e vem trazendo de problema. A gestão ela vai complicando. Eu falo que a gente tem sempre que estar caçando um problema. Tem sempre que estar buscando problema e problemas bons. Se eu estou tendo uma demanda muito grande agora, é porque eu tenho muita oportunidade de vender. E eu vou deixar isso passar, né? Então vou atrás disso, resolver isso da melhor forma possível. Então é isso, eu gosto de procurar problema. E trazer problema para os meus clientes bons, né? Perfeito. Macedo, para a gente ir finalizando, cara, se pudesse pautar em alguns passos, como é que quem está assistindo a gente vai poder sair dessa situação de caos, de imprevisibilidade de faturamento, de não ter um marketing estruturado, até mesmo comercial, para poder identificar, quebrar essas barreiras que eu mencionei e ter novos problemas, sair desses problemas que já está cansado, cheio de olheira, entendeu? Não aguenta mais. Irmão, o primeiro passo seria aí, né, calçar as sandálias da humildade e entender que você sozinho não dá conta de tudo. E aí sim procurar ajuda de fato de pessoas que podem te ajudar. E aí você ir atrás, né, ter essa autonomia de fato de procurar resolver as coisas, porque a gente ainda assim percebe que muita gente é acomodada. Então, primeiro de tudo, pô, está assim é porque tem algum problema. Então, né, descer um pouquinho, o que é que eu posso fazer agora? Quem vai poder me ajudar? Identifiquei isso, eu vou sempre bater na questão do comercial, que é o que a gente está falando aqui. Vendas, vender, tem que vender. Eu vendo é o coração de toda qualquer empresa. Se eu não vender, você não vender, a gente quebra e de que adianta tudo, o melhor equipamento para poder atender meus clientes, a melhor estrutura, mas se eu não vender, aquele vai ruir, vai ruir. Então é isso, é ter essa humildade em reconhecer que você está passando por um problema, identificar quem pode lhe ajudar e depois vir para o básico bem feito. Né? O que eu posso fazer hoje para poder vender mais? O que eu posso fazer hoje, o que o mercado está fazendo, meus concorrentes estão fazendo para poder vender mais. Às vezes você não vai conseguir fazer só, mas através da pessoa que você escolheu para poder lhe ajudar, vai poder lhe dar esse norte que a gente faz hoje. Identifica, pô, se você mudar isso, você vai conseguir melhorar muita coisa aí dentro. Hoje a gente está falando nem só de números, mas às vezes até de relacionamento da empresa, pô. Sim. Você traz desafoga o empresário, os funcionários, traz um clima melhor e a pessoa estando melhor, ela vai vender melhor. Então, é vender, meu irmão. Tira aquele estresse, aquele cortisol de cara, eu preciso organizar, preciso vender, senão... Já é 23 do mês, eu tô com 40% da meta batida, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, não sei o quê. Então, quando você traz essas novas soluções, né, abaixa um pouquinho mesmo o que eu posso fazer hoje para poder mudar essa situação, o que pode me ajudar? E aí, o principal que eu falo muito hoje é não desistir. Né? Não desistir do seu negócio, né? O próprio, acho que o Sinai, Sebrae, ele fala que as empresas hoje não aguentam um ano no Brasil. Então, meu irmão, não desista, porque a gente você deve ter visto, eu também já vi muitos negócios que tem um potencial imenso, né? E tudo mais, o cara não aguentou. Né? Ele desistiu durante o processo. Então, não desistir, eu acho que é principal também aí.
Perfeito. E se você que está assistindo a gente, ouvindo, entende que você precisa quebrar barreiras, sair do lugar onde você está, desse caos operacional, para poder alavancar a tua empresa e ter uma infraestrutura de IA comercial aplicada, específica para a tua realidade, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai agendar uma reunião comigo clicando no link da descrição desse vídeo. E aí você vai agendar essa reunião comigo. Eu vou fazer todas essas perguntas que a gente mencionou no começo, vou entender a tua realidade e vou te dar de forma 100% gratuita um plano de como você vai implementar uma IA comercial dentro da tua empresa. Só que se eu enxergar que vai fazer sentido para você e para nossa empresa, com certeza eu vou te fazer uma proposta de você caminhar junto com a gente aqui na Alene AI. Então, não perde tempo. Se você sabe que hora ou outra você vai implementar uma IA comercial dentro da tua empresa porque o mundo mudou, cara, se antecipa. Clica no link da descrição e marca essa reunião e vem conversar com a gente. Macedo, hoje eu quero muito te agradecer pelo teu tempo. Quero que você saiba que te admiro. Esse trabalho que tu vem desempenhando eu acompanho mais de perto. Deixa aqui qual é a tua rede social, qual é o teu Instagram, como é que a galera pode te achar e o que é exatamente que você pode fazer para quem está ouvindo a gente. Agradeço também a disponibilidade, né, a atenção em me ouvir, né, de trocar essa conversa também aí. Hoje meu Instagram é Vinícius, com o S no final, O Macedo, beleza? Vinícius, O, letra O, Macedo, tudo junto, vocês vão me encontrar no meu perfil. E hoje, né, a solução que eu trago para vocês hoje, a nossa assessoria é uma assessoria de vendas e marketing. Como eu falei no início, é mais voltado para a venda, porque se você não vende, de nada adianta todo o resto. Então hoje o nosso trabalho é focado no básico bem feito. Fazer o que a gente faz, com certeza deve ter outras empresas que fazem mais do jeito que o Vinícius faz, o Macedo faz. Esse Vinícius aqui É somente a gente, beleza? Uhum. Então, meu irmão, é o básico bem feito. Um processo comercial muito bem feito, um vendedor muito bem alinhado com a proposta da empresa, um WhatsApp muito bem configurado, enfim, os anúncios que performam bem para dentro da tua realidade, a gente vai trazer tudo isso para você. Cara, prazerzão. Até um próximo. Vamos marcar um segundo encontro para a gente explorar outros nichos de forma específica. Grande abraço, viu? Esse foi mais um LenaCast. E se você quiser entender cada vez mais sobre inteligência artificial e vendas, clique em se inscrever, deixa seu like. E olha, eu quero que você deixe a sua pergunta aqui nos comentários do YouTube, porque eu e o Vinícius Macedo a gente vai te responder, tá bom? Então, não tenha vergonha. Coloca a tua pergunta que a gente vai responder de forma específica. Grande abraço!